Na quinta semana, a futura mãe percebe que a menstruação está atrasada, há aproximadamente 5 dias. O sistema circulatório do embrião, juntamente com o coração, começa a ser formado. Além disso, os primórdios do sistema nervoso central também já existem, com o fechamento do tubo neural. Na sexta semana, broto dos membros superiores e inferiores estão se formando. O embrião mede aproximadamente 4 milímetros. Na sétima semana, o embrião chega a medir 8 milímetros. A face primitiva está em desenvolvimento. Na oitava semana, o embrião chega a medir 13 milímetros de comprimento. Os dedos já estão visíveis, bem como as orelhas. Inicia-se o desenvolvimento dentário. Nona semana. Nesse período já se mexe bastante dentro do útero, porém a mãe ainda não percebe. A genitália externa do feto é definida, ou seja, o sexo já está estabelecido. O comprimento do feto chega a 18 milímetros. Décima semana. Os primórdios de todas as estruturas essenciais externas e externas já existem. O embrião chega a 30 milímetros de comprimento. Na 11ª semana, o embrião chega a medir 50 milímetros. Na ultrassonografia, já se pode observar o estômago, a bexiga e a massa encefálica, além do esboço da coluna vertebral. 12ª semana. O embrião torna-se um feto, ou seja, suas características físicas assemelham-se a de um adulto. A face tem um aspecto humano, ele chega a medir 61 milímetros. A placenta torna-se o órgão responsável pela nutrição fetal. As unhas dos dedos, das mãos e dos pés começam a se formar. 13ª semana. Inicia-se o segundo trimestre da gestação. A barriguinha da gestante começa a apontar, pois o útero já ocupa a parte superior do pelve. O sistema tegumentar, que forma a pele, já está em desenvolvimento. 14ª semana. A possibilidade de o médico obstetra escutar os batimentos cardíacos fetais com um aparelho chamado sonar já é bem alta. Depende da quantidade de tecido adiposo da paciente e da posição fetal. 15ª semana. O sexo fetal já pode ser definido pelo exame de ultrassom. Isso depende principalmente da posição fetal. 16ª semana. A ossificação do esqueleto fetal progride rapidamente nesse período. 17ª semana. A movimentação fetal nessa fase é intensa, porém a mãe ainda não consegue percebê-la. 18ª semana. Nos fetos do sexo feminino, os ovários já estão diferenciados. Os testículos dos fetos masculinos iniciam sua descida para a bolsa escrotal. 19ª semana. O sistema circulatório, digestivo e urinário já funcionam harmoniosamente. O feto deglude parte do líquido amniótico e elimina a urina do líquido. 10ª semana. A partir dessa época, a maioria das gestantes começa a sentir as movimentações fetais. É a época apropriada para o rastreamento de várias malformações. 21ª semana. O soluço fetal pode ser percebido frequentemente até o fim da gestação. 21ª semana. Os pelos começam a tornar-se visíveis, inicialmente nas sobrancelhas, no lábio superior e queixo, bem como nos cabelos. 23ª semana. O feto mexe bastante nessa fase gestacional, podendo dar cambalhotas, virar de um lado para o outro e inclusive dormir no útero materno. 24ª semana. O comprimento cefalonádegas é de em torno de 21 centímetros. E o peso em torno de 650 gramas. 25ª semana. As medidas do feto tornam-se mais proporcionais a partir dessa fase. 26ª semana. A partir dessa semana, inicia-se o terceiro semestre da gestação, que se caracteriza pelo ganho de peso fetal, além do amadurecimento de seus órgãos. 27ª semana. A pele encontra-se enrugada devido à escassez de gordura subcutiana. Os olhos começam a abrir e o feto tem aparência magra. 28ª. O
peso fetal está em torno de 1 kg. 29ª semana. A gordura subcutânea já está desenvolvida, ou seja, a pele enrugada desaparece. O sistema nervoso central atinge um grau de desenvolvimento satisfatório, permitindo já um certo controle e regulação térmica corporal. 30ª semana. Daqui para frente, a implantação placentária é definitiva, ou seja, não há mais deslocamento da mesma. Normalmente, após esse período, o feto fica na posição correta, que é de ponta cabeça, ou seja, dificilmente dará uma cambalhota para ficar sentado. 31ª semana. Os núcleos de ossificação do fêmur, osso principal do corpo, já se formaram, indicando que o amadurecimento ósseo já está adequado. 32ª semana. As contrações uterinas fisiológicas que preparam o útero para o trabalho de parto iniciam-se lentamente nesta fase. A gestante pode sentir a barriga endurecer por períodos de tempo e não ritmíticos. 33ª semana. A partir dessa semana é interessante que a gestante vá preparando os últimos detalhes do enxoval do bebê e que conheça a maternidade e o melhor caminho para chegar lá. 34ª semana. O peso fetal está em torno de 2 kg. 35ª semana. A partir dessa época, os pulmões já produzem sulfitante, uma substância fabricada pelo próprio organismo que faz com que eles sequem e deixam de ser imaturos. 36ª semana. A média de peso fetal é de 2,5 kg. A partir dessa semana é comum a realização de um exame chamado monitoragem fetal. É feito semanalmente e tem o intuito de avaliar o bem-estar fetal, ou seja, sua vitalidade. 37ª semana. Ao final dessa semana, o feto já é considerado maduro. Por isso, caso a paciente entre em trabalho de parto espontaneamente, o recém-nascido não será prematuro. Porém, nesse período, o feto frequentemente ainda está em fase de ganho de massa corporal, em torno de 200 a 250 gramas por semana. 38ª semana. As gestantes em geral apresentam contrações uterínicas, ainda não rítmicas, que preparam o organismo para o trabalho de parto. Fique atenta às movimentações fetais e uma eventual perda de líquido. 39ª semana. No fim da gestação, é importante controle médico semanal. Muitas mulheres já apresentam dilatação do colo uterino. 40ª semana. O final dessa semana coincidirá com a data que o médico calculou com a data provável do parto, no início do pré-natal. Em alguns casos, a duração da gestação pode ser superior a 40 semanas, mas o acompanhamento médico é fundamental nesse período, para garantir o bem-estar materno e fetal. Ele tem cerca de 3,5 kg e 50 centímetros, ou seja, o tamanho normal de um bebê. Despeça-se de sua gravidez. Foi uma longa viagem, mas lembre-se, valeu a pena.